Então, vamos começar aqui hoje com Energias do Brasil. Então, EDP, código ENBR, fundação tem mais ou menos 20 anos e está mais ou menos há 15 anos na bolsa. É uma empresa aí que é uma holding, né? Então ela atua com geração, distribuição e comercialização, um pouquinho diferente das outras que tem por aí, mas uma tendência que eu tenho visto nas empresas de energia no Brasil é começar a diversificar as fontes de receita. Então a gente está vendo a Equatorial, que sempre foi focada em distribuição, focando também em transmissão, a Engie também focando em outros tipos de ativos, como gás, né? Além de energia elétrica. Então a, gente tá, a EDP ela sempre foi uma das mais diversificadas do setor e vamos entender um pouquinho melhor como ela ganha dinheiro hoje. Então, em termos de governança, é do Novo Mercado, 100% de tag along, bom free float. Quem manda é a EDP lá de Portugal, então tem que estar ciente disso, né? Teve até um caso de corrupção aí há um tempo atrás, lá com a governança da EDP Portugal, e aí o pessoal ficou preocupado e tal, mas a EDP Brasil, apesar de ser controlada pela EDP Portugal, é outra empresa, com outro CEO, são outras pessoas envolvidas, mas que ficou meio que de fora desse escândalo, né? Na minha visão, foram situações totalmente independentes. Mas, de uma forma ou de outra, eles estão ligados, né? Do Glassdoor é tranquilo, é uma empresa que vem gerando muito valor aí para os seus acionistas nos últimos anos. Não foi nossa, que maravilha, mas é o normal do setor de energia aí, né? Não é cotação disparando aí 1 milhão%, né? Não é assim. Em termos de lucro, a gente vê que varia bastante, mas por ser uma holding acaba distorcendo um pouco, de vez em quando tem alguns não recorrentes e tal. Mas no geral, vem aí numa crescente, uma tendência de alta no longo prazo aí. Tem uma liquidez muito boa também. O número de investidores também cresceu bastante. E em termos de lucro, a gente vê que o último prejuízo foi em 2003, 2002 também deu. Em termos trimestrais, desde 2011 não deu nenhum prejuízo. Então é uma empresa bastante resiliente, com uma margem na casa aí dos 10%, historicamente falando. Já foi maior no passado, mas aparentemente estabilizou nessa faixa aí dos 10%. A receita não está saindo muito do lugar, mas faz parte, não é uma empresa muito de crescimento, é uma empresa de energia, vocês têm que lembrar disso. Em termos de dívida líquida EBITDA também historicamente equilibrada, gera muito caixa, distribui dividendo, então é uma empresa que busca crescimento e distribui dividendo ao mesmo tempo. Então é uma resiliência muito grande aí, né? Em termos de remuneração de administradores, também uma das menores aí que a gente viu, em termos de percentual do lucro e de receita, muito tranquilo. E não é à toa que está bem avaliada aí pelo pessoal no site. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre a empresa. Então, conforme eu falei, ela é controlada pela EDP Portugal e investe aí, é uma holding, ou seja, ela detém participações em outras empresas que investem três tipos de nesses diversos tipos de setores dentro do setor de energia, subsetores dentro do setor de energia, energia elétrica. Então, no segmento de operações, controla empreendimento de fonte convencional, hidroelétricas e termoelétrica. Então, a termoelétrica estava deixando de ser utilizada por várias empresas que estavam focando mais em energias renováveis. Então, a Engie, se eu não me engano, estava querendo vender, ou vendeu há pouco tempo a parte termoelétrica dela, ou restou, acho que muito pouquinho, né? Não lembro de cabeça agora. Mas a tendência futura é as empresas focarem mais nessas energias renováveis, né? Em 6 estados do país, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Pará, Amapá e Espírito Santo. E detém, no segmento de distribuição, atua com duas distribuidoras no estado de São Paulo e Espírito Santo. Então, a EDP São Paulo e a EDP Espírito Santo. Eu não sei quem é cliente aí delas, né? Pode depois deixar um comentário aí na live, qualquer coisa, ou aqui no vídeo depois. Além de possuir participação de 29% do capital social da Celeste. Então, ela comprou recentemente a Celeste, se não me engano foi 2017, 2018. E eu não entendi, sinceramente, muito bem essa aquisição, mas foi uma opção da empresa diversificar dentro do setor de distribuição, dentro dessa holding que eu falei, né? Eu não curto muito com essa Celeste que de pegar os balanços aí, PNC Tag Along, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui no fundamento aí rapidinho. Não me lembro de cabeça. SLSC. Ah não, tem tag along e tal, mas um free float muito baixo na ON. Aí tem o governo, o estado de Santa Catarina. E a EDP comprou aqui, ó, 36% de ON, 28% de PN, que dá mais ou menos aí uns 30% do capital social dela, tá? Então, é meio ruim, não reclame aqui. Obviamente, distribuidora deve deter a 92% do estado de Santa Catarina. Então, o grande problema das distribuidoras é isso, né? Lidar diretamente com o público e a maioria é uma porcaria, né? Setor de comercialização negocia contratos de compra e venda de energia com clientes distribuídos em todo o território nacional. Segmento de transmissão, a companhia iniciou sua atuação em 2016 e possui 6 projetos, totalizando quase 1.500 km de extensão. Setor de serviço, através da EDP Grid,
Presta serviços técnicos comerciais, incluindo sistemas de transmissão, distribuição, manutenção para clientes corporativos, projetos de eficiência energética e geração distribuída fotovoltaica. Então, acho que em um parágrafozinho deu para a gente entender como a empresa ganha dinheiro. Então, ela ganha dinheiro em vários, prestando vários tipos de serviço. A área de atuação, conforme eu falei, né, de geração são todas essas usinas aqui. Distribuidoras são essas três, focadas não em uma região específica, né? Tem Sudeste, São Paulo, Espírito Santo e no Sul agora com a Celeste. Comercialização tem essas duas e transmissão está começando e também tem poucos lotes, não é algo tão relevante assim, né? Mas ela vem investindo bastante nos últimos anos. Em termos da holding, só para a gente entender um pouquinho melhor, conforme eu falei, por ela ser uma holding, ela detém participações, ela é dona de outras empresas e o resultado dessas empresas é o que gera o resultado aqui da EDP, né? Então isso tudo aqui advém dessas empresas que estão dentro da Energias do Brasil, né? Então tá aqui, ó, parte de distribuição, transmissão, geração, serviços, comercialização. Depois a gente vê quais são os mais relevantes dentro dela. Mas ela tem um excelente free float, né? Não tem muito o que falar. Em termos de história, que eu dei uma olhada aqui para trás, mas o que eu achei de interessante foi falar sobre a compra da Celeste aqui em 2017, que assinou um acordo. 2018 ela comprou 23%, aí depois 2019 aumentou, aí para 25% e 2020 agora está com quase 30%, né? E aí começando também a questão de transmissão em janeiro, né? Entrou em operação comercial. Aí eu achei interessante trazer para vocês a apresentação institucional da empresa, está bem completa, e aí a gente vai conseguir complementar alguns dados aqui, além do que eu falei, né? Então, o foco dela é lá, aqui no Brasil mesmo, é atuar aqui no Brasil, então ela não ganha dinheiro de outros lugares, ela é apenas controlada pela EDP Portugal. Mais 20 anos, investindo no Brasil, blá blá blá, liderança na transição de energia, de transição energética, blá blá blá. Aí aqui tá alguns dados dela, né? Geração, 2,2 gigawatts, transmissão quase 1.500 quilômetros, distribuição em 3 estados. Então ela é bem diversificada em termos de fontes de receita. E aí vem focando também em outros tipos aqui, né? De serviços de eficiência energética, energia solar. Ela tem um centro de excelência em robotização, mobilidade elétrica está focando também em alguns pontos de carro elétrico, recarga. Tem também algumas startups que ela investe, a EDP Ventures, que investe aí em startups. Então, ela não está parada, né? Negócios futuros, que são a tendência aí, ó, mobilidade elétrica e tal. Pioneirismo e inovação em pesquisa e desenvolvimento. Ela investe bastante aí nesse quesito, senão fica para trás, não tem jeito. Negócio de crescimento, transmissão, distribuição, começando. Então, ela está crescendo aí em todos os segmentos que ela atua. Os negócios mais maduros dela, hídrica, térmica e distribuição. Então, só acho que ela tem mais geração de caixa. Aí tá aí falando, né, um pouquinho do execução superior ao longo de toda a cadeia de valor, nos 3 segmentos. Aí me explicando um pouquinho melhor do ciclo dos ativos, aí falando aí do CAPEX em cada uma. Acaba tendo que investir muito, né? E assim, o que importa também para essas empresas de distribuição é conseguir melhorar a eficiência operacional, é diminuir a quantidade de gato, porque, por exemplo, se a empresa tem muito gato na região que ela atua, ela acaba tendo que repassar esses custos para os clientes que pagam, né? Então, isso acaba aí diminuindo, nem sempre ela consegue repassar esses custos e com isso ela tem muita despesa também operacional, né? Para refazer fiação, para poder... questão de falta de energia, tem que ficar sempre fazendo investimentos. Então, o setor de distribuição, para mim, assim, é o pior, assim, entre aspas, né? Não que seja ruim, mas é o pior dentre os três, entre transmissão e geração. A galera costuma chamar aí a transmissão de filé mignon aí do setor de energia, porque as empresas fazem contratos de longuíssimo prazo, gera uma previsibilidade de receita, tem baixo capex, alta geração de caixa, então isso proporciona altos dividendos. Então, um exemplo disso é a Taesa, né? Mas no setor de geração também tem empresas excelentes. A Engie é a referência aqui no Brasil. E a EDP, ela, no caso, é mais diversificada, não tem um foco específico, né? Ela tenta jogar nos 3 times aí. Um pouco nos 3. Aqui eu vou pulando, que eu achar não tão interessante. Aí aqui tá falando da questão de transmissão, que já, em 2018 entrou um lote em operação. Em 2020, em agosto, mais um lote. E tem outros aí que já estão terminando a obra ali, ó. Mais de 80%. Maranhão, 69% em Minas Gerais e São Paulo. E Santa Catarina, 79%.
E ainda tem o lote Q ali em construção. Então, ela, conforme essas obras forem avançando e entrando em operação, vai aumentando a receita dela também. Aí, ó, falando a entrega aí de geração, né, do setor de geração. Turnaround, blá blá blá. Aí, ó, aqui está mostrando a evolução do CAPEX dela, que ela investiu bastante aí nos últimos anos em transmissão. O foco dela antigamente era geração, aí depois ela começou a aumentar nos últimos anos, de 2018 para cá, para distribuição, né? 16 mais ou menos para cá, para distribuição. Aí comprou a Celeste, que aumentou mais ainda. Então, esse gráfico demonstra um pouquinho a estratégia da empresa nos últimos anos. Aí vem um pouquinho falando do EBITDA dela, então a previsão na teoria para o EBITDA dela aí, ó, de 2019 a 2023, mas de 2019 tá ali, ó, pegando um ano fechado, a gente vê que um terço vamos ver ali, ó, geração hídrica é um terço, geração térmica 20%. Então, metade do EBITDA dela, metade do resultado vem de geração. 37% de distribuição e serviços e transmissão ali 9%, 4%. Mas a tendência futura é virar o EBITDA aqui de baixo, então a gente vê um EBITDA muito mais diversificado, praticamente um terço aí em cada um dos segmentos, tá? Tirando transmissão, né? Mas vamos considerar aí mais ou menos um terço para cada um, e com isso ela gera uma diversificação muito maior e uma diminuição do risco também muito maior para o que ela tem hoje, que é praticamente metade de geração, 90% praticamente distribuição e geração. Isso é muito interessante. Ela vem focando também nessa questão de investimentos também renováveis, né? Isso aí, ela e a Engie estão tocando bastante isso. O que mais aqui, ó? Portfólio robusto de opções de crescimento, então ela ainda tem bastante mercado para poder conseguir atingir 23 estados aí que ela pode chegar. Ali, ó, a parte do carro elétrico, isso aí é muito interessante. Ela está fazendo já alguns pontos aí de recarga. Então aí, ó, parceria aí com a BMW, por exemplo. 6 estações de recarga no Rio de Janeiro, agora em 2018. É óbvio que hoje em dia a gente fica olhando assim, mas carro elétrico, vários problemas. Aí tem a questão de onde você vai recarregar, tem o tempo de demora, tem a questão da bateria, que continua a questão de poluir o planeta. Tem várias discussões por trás, mas que com certeza é uma energia mais limpa do que atualmente utilizada, que é combustível, né? Fóssil. Então, obviamente, essa tecnologia de carro elétrico vai evoluir muito nos próximos anos, e as empresas que tiverem aí já à frente, já investindo em pesquisa e desenvolvimento, já fazendo testes, já entrando em campo, tendem a sair muito mais na frente do que as outras que vão esperar aí todo esse mercado se consolidar para começar a investir. Mas você vê que são pontos aí muito específicos, 6 pontos só, mas já é uma empresa entrando em campo, né? Assim, entre aspas, né? Ela já está testando, já está vendo que funciona, que não funciona, pegando feedback dos usuários. E aí, ó, referência, eficiência digital, blá blá blá, redução de custos. Vou ver mais aqui. Evolução da dívida líquida, ó. Custo médio da dívida caindo ali, ó, principalmente por causa da queda da taxa de juros no Brasil. Então, obviamente, muitas dívidas emitidas no passado podem ter sido atreladas ao IPCA ou ao CDI, e com a queda da taxa de juros acaba afetando também o custo médio. Aí você vê que saiu lá de 14,5 em 2016, quando a Selic estava lá no alto, para menos da metade, agora 6 no terceiro trimestre de 2020. Evolução da dívida líquida EBITDA, você vê que a empresa mantém uma média aí na faixa de 1,5, entre 2 e 1,5. É o que tende a acontecer em empresas que buscam crescimento, mas também um alto payout, então é normal. A desalavancagem da holding ali, ó, também mostrando nos últimos anos. O EBITDA, assim, olhando esse gráfico, parece que, nossa, aumentou bastante, 2014, né? Mas você vê que está bem estável aí nos últimos anos, faz parte. Conforme eu falei, não é uma empresa que vai triplicar de tamanho de um ano para o outro. O lucro também vem estável, sim, vamos considerar estável. Distribuição de dividendos você vê que vem aumentando todo ano. Aí ela tem um compromisso aí de um payout superior a 50% do lucro líquido ajustado. Tá? Então ele é ajustado por efeitos não caixa. Então se a empresa tiver algum problema, algum não recorrente com efeito caixa, pode ser que
né? Atrapalha. Por isso que ela considera o ajustado. Remuneração ao acionista, e você vê que o target dela de dívida líquida EBITDA ajustado é de 2,5 a 3 e no mínimo 2. Então a gente está vendo que nesse gráficozinho que está até abaixo da meta da empresa, né? Tende a ser até maior. Então, para quem for sócio, não se espante se a dívida aumentar no futuro. Ali, ó, o target mínimo está até abaixo do mínimo aí nos últimos anos, mas pode ser que aumente nos próximos anos e caso a empresa faça essa gestão de dívida com resultado com maestria, obviamente vai gerar valor para os seus acionistas, não tem jeito. Aí falando um pouquinho da questão de dividendo, aqui mostrando também como ela agiu rápido em relação à pandemia em 2020, então foi lá, teve o comitê de crise lá em março, aí diminuiu a questão de redução de dividendo, preservação do caixa, reforçou a liquidez e tal. Aí colaborador tudo de home office. Aí depois foi lá, quando começou a se recuperar um pouco ali mais para o segundo trimestre de 2020. Segundo trimestre, mais ou menos ali para junho, julho. Aí começou, né? Aumento, retomada do CAPEX, retomada das obras de transmissão e tal. E agora ela já está aí focando mais de novo aí no crescimento dela, né? Então, o que esperar para o futuro, negócios futuros e tal, aceleração de investimento solar. Então, como eu falei, investimento em energia renovável, posição em B2C, B2C, preparação para liberação do mercado de comercialização, blá blá, negócio em crescimento, transformação digital, blá blá, geração de caixa. Então, essa foi a apresentação da empresa. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no release. Infelizmente, ele não vai estar tão bom de ver assim, porque estou dando zoom aqui, galera, mas tá complicado, né? Deixa eu ver. Aí, ó. Se for der mais um, vai cortar, né? Cortou. Tirar um aqui. Então, conforme eu falei, dá um zoom aí, quem não estiver enxergando, coloca o celular em tela cheia e vamos que vamos. Então, pegando a receita líquida consolidada, como a empresa ganha dinheiro, como ela ganhou dinheiro, pelo menos no último trimestre, que foi o terceiro trimestre de 2020. Então, a gente vê que geração hídrica e térmica, o consolidado foi mais ou menos 3 bilhões, e aí uns 600, 700 milhões aqui, mais ou menos o quê? Um quarto foi de geração, distribuição foi quase mais da metade, né? Então foi bem relevante, comercialização quase 1 bilhão, transmissão 110 e tal, a holding e os outros praticamente irrelevantes, tá? Então a gente vê que grande parte da receita está vindo aí de distribuição e geração, conforme eu expliquei lá, vendo aqui agora. Também tem a questão aí de comercialização, que está bastante relevante, né? Então dá para a gente ter uma ideia da receita consolidada aí da empresa. Tem essas eliminações, que a empresa deve fazer algum desconto em relação a... Realmente eu não vi que são essas eliminações. Vamos ver se a empresa fala aqui. Acho que considera eliminação intragrupo. Então deve ser algum... Deixa eu ver aqui. Eliminações. Vou ver se a empresa fala. Normalmente as empresas colocam um glossário aqui explicando o que é cada coisa, né? Mas esse PDF tá muito pesado, né? Tá complicadinho, hein? Era melhor ter baixado para poder... Deixa eu ver se baixar ajuda aqui. Vou ver se fica melhor, né? Talvez seja o servidor da Amazon lá. É isso. Tá um pouquinho mais rápido, né? Mas, bom, não tá indo. A empresa teve alguns... vamos ver aqui a... Cadê? Cadê aqui o resultado? Aí. Então a gente vê que o consolidado nos 9 meses de 2020 está quase 9 bilhões, né? Em relação a 2019 caiu um pouquinho, mas está bem estável, principalmente considerando esse ano de pandemia. Aí, ó, menos 0,6 aí comparando semestre, esses 9 meses contra 9 meses, então está muito tranquilo. EBITDA também estável, lucro estável, então não tem nada acontecendo com a empresa. Quem for sócio aí pode ficar tranquilo. Tal. Aí tem algumas questões da margem e tal. Energia elétrica a gente não adianta a gente ficar perdendo muito tempo. São muitos detalhes regulatórios. Algumas empresas de transmissão principalmente acabam distorcendo o balanço.
Então, o ideal é você analisar o resultado de uma forma geral, receita, EBITDA, lucro e essa já é a análise, simplificar ao máximo a sua análise, né? Olhando aqui no fundamental fica muito mais fácil de ver. A gente vê que no acumulado a receita caiu um pouquinho, mas super tranquilo. Comparando trimestre contra trimestre, a gente vê que o lucro caiu aí também um pouquinho, mas a margem se manteve praticamente estável. A empresa reforçou o caixa. Obviamente a dívida aumentou um pouquinho, mas a empresa está gerando muito caixa, distribuindo dividendo. Apesar da receita ter caído a 500 milhões, o EBITDA se manteve estável, né? Então, conforme eu falei, é um pouco mais complexo analisar as empresas de energia elétrica. Então, assim, em termos de EBITDA, conforme eu falei, está meio estável aí desde 2015, né? Então, está uns 5 anos sem sair muito do lugar. O FCO também mais ou menos estável, historicamente falando. O lucro vem no seu sobe e cai, mas vem subindo. E a margem, historicamente falando, na faixa dos 10% ali, então bem tranquila também. É uma empresa que gera bastante caixa, mas historicamente falando, ó, você vê que ela distribui sempre aí abaixo da geração de caixa dela, de vez em quando acima, mas depois tudo se ajusta. Então não é uma empresa que queima caixa e assim, também tranquila aí em relação à remuneração dos executivos. Então eu vejo aí a top 1zinha é a Engie, né? E ela logo atrás é uma empresa muito boa também do setor de energia, aceitando esses riscos de ter o controle lá da EDP Portugal, que já teve rolo, aceitando os riscos de que ela também atua com distribuição, que não é o filé mignon aí da área de energia, mas que faz parte, não, né, não necessariamente. A gente tem o exemplo aí da Equatorial, que é uma empresa muito focada, aí 80%, 90% focada em distribuição, e gera muito valor para os acionistas, pelo menos historicamente falando. Então, a minha nota para ela seria uns 4,5, mas vou jogar aí para baixo, considerando boa, uma boa empresa, de boa para ótima. Com certeza continua uma boa empresa aí até o momento, bem resiliente, gerando valor e diversificando cada vez mais as fontes de resultado, de receita e de resultado. Então, fechamos aí Energias do Brasil.